Na Joga Bet, tu podes apostar na tua equipe favorita, no teu desporto favorito. Fazer muita mola no teu jogador favorito. Alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais. Esquece! Ou pode ser um simples apostador, a escolha é tua. Joga Bet, é de Moz, não falha nada. Bem-vindos, caros internautas, a mais uma edição do Informativo Provincial desta sexta-feira, dia 20 de junho de 2025. As obras de requalificação do mercado central de Quelimane estão atrasadas. Sem condições de higiene e segurança, os clientes evitam o local, os prejuízos acumulam-se e os vendedores pedem rapidez na conclusão das obras. Esta é a obra de requalificação realizante do Mercado Central de Quelimane, que, de acordo com a data, teve início no dia 14 de novembro do ano 2024. Entretanto, a mesma tinha que ser entregue no dia 14 de maio do corrente ano e, como conseguimos notar aqui, as obras ainda continuam. Fator este da morosidade na conclusão da obra, que tem vindo a criar prejuízos avultados nos vendedores. Os mesmos reclamam devido à falta de clientela do mercado. Estamos a pedir mesmo para o mercado adiantar, estamos mal aqui, não temos como. Perante o abandono aparente, os próprios vendedores tiveram de improvisar soluções para garantir o mínimo de circulação. No entanto, segundo eles, isto não é o suficiente. Aqui onde nós estamos, quando chover, todo fica já sem cliente, fica mal. Agora estamos a comprar pedra, esse coisa, trabalhadores daí, nos vendem pedra, cada carinha 50 metros. Vamos pedir lá, eles não aceitaram nos oferecer. São os trabalhadores que vendem para nós. O mercado é com condições péssimas, digo isso, filária é constantemente, é porque são 9 horas, mas se fosse lá para 11, poderiam ver senhoras aqui enquanto já tem bota de plástico, com medo da situação do mercado. Com as receitas em queda e sem respostas concretas, apelam às autoridades para que sejam céleres na execução das obras do mercado, pois não vem a hora de regressarem às suas bancas. Eu gostaria que o Conselho Municipal, como responsável dos mercados, digo deste mercado também, que tivesse uma maneira de resolver essa situação com os seus comerciantes, ou que façam um processo rápido para que nos devolvam o mercado, pelo menos lá dentro, vender, não vendemos, a situação enquanto está boa, não criamos doenças, minimizamos o processo. De referir que neste momento os vendedores do Mercado Central em Quelimane vivem dias difíceis. Sem condições de higiene e segurança, os clientes evitam entrar no mercado, que está tomado por lama e água estagnada. Ainda sobre obras em Quelimane, o edil desta urbe, Manuel de Araújo, anda decepcionado com os empreiteiros locais devido ao abandono e morosidade na conclusão das obras. Há sensivelmente um ano atrás, o presidente do Conselho Autárquico da cidade de Quelimane, Manuel de Araújo, teria garantido aos munícipes o lançamento do concurso para a asfaltagem de cerca de 4 estradas, Contamina Lixo, Pompix e a Escola de Sangarveira, Aeroporto e Brandão de Maque. Aliás, esta última até já tinha sido colocada a placa que indicava a data de início e de término das obras, mas até então nem sequer uma pedra foi movida. Os munícipes da cidade de Quelimane dizem que já estão cansados de pisar água e lama e em tempos secos engolir a poeira. Por isso, exigem à autarca para que seja escravo de suas palavras. Eles estão por aqui, conseguem ver essa avenida aqui. O que nos preocupa muito bastante é, primeira coisa, deve considerar que esta avenida aqui é uma avenida que leva para patrimônio do Estado, que é a 4ª esquadra. Que nós, os moradores deste bairro, mesmo que estamos a ser sorteados, imaginamos dessa maneira como estamos a ver como está a estrada degradada. Fica cheio de água, nem os policiais não conseguem sair dali para as nossas cabanas, para fazer um socorro. Então, praticamente, nós já clamamos muito. Mesmo a pé, o peão tem dificuldades, assim como trata de viaturas. Não é só aqui, até lá no fundo, no interior, só sai a média. Portanto, a quando do lançamento da primeira pedra para dar início às obras de reabilitação da Avenida Max Love,
à extinta Avenida Maputo. Quando abordado sobre as 4 estradas que teria prometido a sua asfaltagem, a resposta foi esta. Vamos falar sobre esta obra. Está claro? Okay. Esta conferência de imprensa, se quiserem, é para falarmos desta obra. De salientar que quem tem residências nas proximidades da estrada não tem paz, porque qualquer movimento de viaturas ou ventania, toda a poeira vai para as residências em tempos de verão. E na época chuvosa sofrem com lamas e águas estagnadas. Em Mucuba, os professores da escola Samora Machel suspenderam a greve depois de 2 semanas sem aula. O grito era por pagamento de horas extras que até então não foram liquidados. Foram praticamente 2 semanas sem aulas na Escola Secundária Geral Samora Machel em Mucuba. Dinheiro na conta, professor na sala. Dinheiro na conta, professor na sala. O pedido era um e único. Até o socorro chegou, mas não conseguiu resolver o problema maior dos professores grevistas. A única salvação foram as panelas. Estas sim, confeccionaram comida que deu para alimentar os professores durante o período da greve. O tempo passou, mas o grito não parou. Todos exigiam que fossem pagos os seus ordenados das horas extras. Quem gera o setor a nível de Mucuba reconhece que os professores da Samora Machel não foram pagos. Porque estamos a pagar horas extras no segundo turno, mas também temos ZIPs ou orgânicas que infelizmente ainda não começamos a fazer pagamento de segundo turno e horas extras. É o caso da Escola Samora Machel, que estão neste momento infelizmente a reivindicar, mas como é de conhecimento de todos, o pagamento de horas extras segundo turno é de forma gradual. E as pessoas não estão a querer entender este gradualismo. E nós estamos com fé e há provas de que o governo está comprometido com o pagamento de horas extras segundo turno. Quando menos se esperava, a força dos grevistas perdeu o vigor que levava desde o início. E depois daí veio o comunicado. Depois de uma análise exaustiva, os professores são unânimes em suspender temporariamente a greve. Num período de 15 dias, devendo retomar as aulas a partir do dia 20 de junho do corrente mês, neste caso, sexta-feira, aguardando pela resposta satisfatória. Lê-se no documento. A retoma tem prazos. Fim do prazo estabelecido e não se verificando o pagamento das horas extras exigidas, os professores voltarão à greve num modelo de passeata. De referir que os professores da Escola Secundária Geral Samora Machel de Mucuba juntam-se a tantos outros que se queixam dos seus direitos, numa altura em que a Organização Nacional dos Professores na Zambésia proibiu os mesmos a fazer horas extras. Depois desta nota de reportagem, vamos observar uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Continue conosco. Not alright, and if I wanted you to help me
De volta para a segunda e última parte do informativo provincial. O Tribunal Judicial da cidade de Quelimane condenou esta quinta-feira o chefe das operações eleitorais no Secretariado Técnico de Administração Eleitoral de Quelimane, depois de ter sido comprovado o seu envolvimento no caso dos 7 eleitores fantasma, quis dizer. O Tribunal Judicial da cidade de Quelimane condenou esta quinta-feira o chefe das operações eleitorais do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral de Quelimane, Vitorino Azevedo, a uma pena de 1 ano de prisão convertida em multa diária de 100 meticais por ter sido comprovado o seu envolvimento no caso de falsificação de mapas eleitorais naquele propalado caso de 7.000 eleitores fantasmas das autárquicas de 2023. No mesmo processo, o tribunal ilibou o presidente da Comissão Distrital de Eleições e ex-diretor distrital do Estado de Quelimane, Zacarias Moeia e Hassani Hussein, respectivamente, por insuficiência de provas. Zacarias e Hassani foram inocentados concretamente neste tribunal, mas, conforme seus depoimentos, apesar desta decisão do juiz que lhes coloca esta liberdade, é que ele sai feliz, assim como também triste pelo fato das imagens estarem em causa de uma forma em que os órgãos de comunicação social nesta parcela do país vieram propalar informações que, se calhar, segundo eles, não constituem a verdade. Eu fico satisfeito, obviamente, mesmo quem propalou a informação é o Partido Renal, que se sentiu mais lesado neste processo. Eu era o vilão da história, mas era gestor, entendo eu, no entendimento jornalístico, que em cada jornal que é produzido tem manchete, e o manchete tem os seus propósitos quando falamos de textos jornalísticos. Aceitamos isto, mas o importante é que, da mesma maneira que foram escritas os manchetes, que seja escrito desta vez, que só fui inocentado. Naturalmente saio feliz, mas também triste pelo fato de ter aparecido imagens muito antes deste julgamento que dava a indicação que nós desviamos os votos, ou seja, desviamos dados, o que não constituía verdade, porque é preciso trazer a veracidade dos fatos para depois começar-se a divulgar as informações. É o fecho de mais um crime eleitoral. O chefe das operações eleitorais no STAI carregou sozinho toda a culpa de fraude. Aliás, são 7.000 eleitores fantasma e não 7 milhões como anunciei. É desta forma e com esta nota informativa que nós vamos colocar um ponto final para a edição desta sexta-feira. Despedimos-nos com a promessa de voltar assim que Deus permitir. Continuação de uma ótima noite.